estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2024, a unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza. Graças a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, meu modelo é Cristo, seu modelo é Cristo, nosso modelo é Cristo. Nós vemos que algumas pessoas se encontram perdidas, assim como os discípulos que não sabiam dizer, alguns que estavam com ele não sabiam, não tinham a revelação de quem ele era. Há muita gente que até está buscando, mas ainda não ultrapassou essa barreira, que não tem a ver com teologia. Porque nós vamos ver aqui que Pedro, um pescador, um cara muito simples, ele recebeu a revelação de quem Jesus era. Nicodemos, um professor da lei, um teólogo importantíssimo daquela época, não teve revelação, não conseguiu compreender o que Jesus estava falando. Porque você precisa desse rompimento. A palavra tem que entrar de forma revelada. Então, Jesus fez essa pergunta. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas estão dizendo? O que o povo fala? O que comentam a meu respeito? O que estão dizendo por aí? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Cada um fala uma coisa. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Só Simão, só Pedro, Simão Pedro, respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, não foi um homem, uma pessoa que disse isso para você, mas por meu Pai que está nos céus, quer dizer, foi o próprio Deus que revelou isso para você. Um negócio desse só Deus poderia ter dado. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, essa pedra fala de Jesus. Sobre esta pedra e esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Porque tudo que é construído em Jesus não vai ruir. Se você constrói em Jesus, você tem a revelação de quem Ele é. Porque se você não constrói em Jesus, é porque você não tem a revelação de quem Ele é. As pessoas que ainda não têm construído suas vidas em Jesus, verdadeiramente dependentes dEle, é porque ainda não tiveram a revelação de quem Ele é, do que significa uma vida rendida a Ele. Ele é suficiente. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus está dizendo, você constrói em cima dessa rocha, dessa pedra, com base nessa revelação, e você então recebe as chaves do reino dos céus.
Você não só recebe a chave, mas você se torna a chave. A chave que abre portas e fecha portas. É um poder muito grande. Tanto que Jesus disse, eu dou poder e autoridade para vocês. A revelação da palavra de Deus é um negócio que vem do Espírito. Vai muito além de estudos, teologias, vai muito além. É algo que você recebe de uma comunhão, é uma revelação. Você tem uma comunhão com o Senhor, você tem fome, você está buscando. Pedro, ele foi precipitado, cheio dele, mas você vê que ele queria. Ele falava precipitado, ele tomava decisões, muitas vezes precipitadas, mas ele queria. E quando você quer, aquilo está dentro de você, você não para de buscar. E você vai encontrar, quem busca, encontra. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Bom, Paulo aqui descreve quem são os inimigos que lutam contra o povo de Deus. E ele ainda diz que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados, maldades e forças malignas que atuam na atmosfera. A nossa luta é contra o mal que muitas vezes domina pessoas, que se tornam modelos, e pessoas acham que estão seguindo e sendo influenciadas por uma pessoa, mas estão sendo guiadas, influenciadas, estão seguindo uma entidade. Em Ezequiel, vai falar do rei de Tiro e do príncipe de Tiro. Você vê claramente que o rei de Tiro é uma entidade. O príncipe de Tiro é uma pessoa que estava debaixo da influência dessa entidade, chamada, que a Bíblia apresenta como rei de Tiro. E nós vamos ver, dentro das Escrituras, por exemplo, na igreja de Tiatira, tinha uma mulher que o nome dela não era Jezabel. Mas o Senhor, ao falar que a igreja de Tiatira tolerava Jezabel, ele estava falando de uma pessoa que estava debaixo de uma entidade. A cabeça, o coração dessa pessoa, essa pessoa estava dominada por essa entidade que esteve na vida da Jezabel, a rainha dos Sidônios, que se casou com Acabe. Você vê que ela, a Jezabel, ela incorporou a Zerá. Ela era uma adoradora de Baal, e ela passou a se parecer com seu ídolo. Isso é tão sério que Esaú, quando pecou, ele passou a levar o nome daquilo que o fez cair. O ensopado vermelho, Edom,
Ele passou a levar esse nome na vida dele. Foi o que o derrubou. Às vezes você encontra uma pessoa que ela fala tanto do problema dela que ela assume a identidade do problema. Ela não é mais aquela pessoa, ela é agora a traída, a perseguida, a quebrada. Ela assume essa identidade. Que é o que o diabo quer. Porque você é o que você acredita. Mas Paulo fala dessas potestades que atuam e tomam, porque nós vamos ver arquétipos, modelos. E essa Jezabel de Tiatira, que ela é chamada de Jezabel, mas o nome dela não era Jezabel, era o espírito que estava atuando nela. Também na igreja de Pérgamo, o Senhor fala contra Balaão. Mas esse Balaão, que ele fala em Pérgamo, não é o mesmo Balaão lá que se submeteu e foi contratado pelo rei de Moabe, Balaque. Mas é alguém que foi possuído por aquele mesmo espírito, aquele espírito terrível, mercenário. E o Senhor falou, eu tenho contra você que você tem permitido o ensino de Balaão. Então você vê que na Bíblia nós vamos encontrar esses modelos e esses espíritos, porque as pessoas morrem, mas os demônios não. Isso significa que eles voltam a atuar. Há pessoas que a gente vê claramente que elas estão debaixo de uma influência. É claro, é nítido. Você vê que tem algo que tomou a cabeça delas e está guiando a vida delas. É possível ver, por exemplo, um governante, uma autoridade, né, o príncipe de Tiro, debaixo da influência do rei de Tiro. E aí, se eu entro nos demônios domésticos, e eles não querem sair porque existem potestades, demônios que atuam em nações, estados, cidades, bairros, famílias. É possível você chegar num determinado lugar e perceber que a atmosfera mudou e muitas vezes perceber uma resistência e que você tem que lutar. Aquilo vem contra você e resiste. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque entre um profeta e um bruxo tem uma linha só. Um pastor e um mercenário tem só uma pequena linha. E o que vai determinar os motivos? Porque o motivo é o alvo. As intenções e motivações dessa pessoa. O motivo é o alvo. O motivo de uma pessoa é o alvo dela. O que ela quer atingir.
e que muitas vezes está totalmente desalinhado de Deus. Como acabei de dizer, no caso de Davi, o motivo, a intenção eram corretas, mas o princípio estava errado. E ele teve que alinhar o princípio. Então, o motivo é o alvo. Qual era o alvo dele? Levar a arca, a presença de Deus. Já o Saul nunca foi em busca da presença de Deus. Os motivos dele e as intenções estavam totalmente desalinhadas de Deus. Ou seja, o alvo dele era o trono e não Deus. O Balaão, ele não podia ir, ele não podia fazer, o Senhor disse, você não pode amaldiçoar quem Deus abençoa. E quando ele viu que ele não podia e que mudou foi para um monte, foi para outro, e levantaram altares e ofereceram sacrifícios, e não podia, ele, muito pelo contrário, ele era obrigado a abençoar. Aí ele deu uma ideia, que foi corroer Israel por dentro. Então, tomado por Satanás, ele deu uma ideia para o rei de Balaque, para ele enviar mulheres para seduzir os israelitas. Porque qual foi o entendimento dele? Ele falou, não tem como. De fora para dentro, nós não vencemos esse povo. Só tem um jeito, de dentro para fora. De fora para dentro você não vence. E muitas vezes Satanás, ele está tentando entrar de um jeito, está tudo fechado. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar corroer por dentro. Que foi o que ele fez. Quando essas mulheres foram enviadas e elas seduziram os homens, então eles arderam, foram ardendo em luxúria, em paixão, em lascívia, eles atraíram uma praga e morreu gente demais. Morreu gente demais. E foi a ideia, ele deu a ideia, porque todos os altares, os feitiços, as coisas que foram feitas, nada funcionou. E aí, então, astutamente, ele falou, tem que correr por dentro. Então, faz o seguinte, manda mulheres para seduzi-los. Porque se eles caírem, aí Deus, que hoje está a favor deles, vai se virar contra eles. O canhão está para o nosso lado agora. Nós temos que conseguir fazer o canhão virar para o lado deles. E de fora para dentro, ninguém consegue. Tem que ser de dentro para fora. Se eles pecarem contra Deus, fizerem o que é abominável a Deus, Deus vai se virar contra eles. E foi o que aconteceu. Tanto tempo se passou, agora, o Senhor falando com os anjos das igrejas, ele fala com o anjo da igreja de Pérgamo, e ele fala sobre Balaão. Mas não é aquele Balaão. É um arquétipo, é um modelo. É alguém que está sob a mesma influência do demônio que estava na vida de Balaão. Entendeu? Então, nós vamos ver isso em famílias. Quantos casos de alguém da família, o pai morrer, eu já contei essa história, o pai morreu, e morreu exatamente por conta do alcoolismo, e 1000 problemas. 8 dias depois, o filho começou a beber e rapidamente ele começou a cair num nível dele cair na porta de casa e não conseguir acabar de entrar. Então você vê que aquele demônio doméstico, familiar,
ele não quer sair dali. E ninguém fechou a porta. Porque foi nos dado as chaves para abrir e para fechar. As chaves dos portões estão nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E nós nos tornamos a chave também. Porque muitas vezes a sua presença é capaz de fechar portas e portas numa família, num lugar. Por exemplo, José foi a chave da prosperidade de Potifar. E tem gente que quando ele entra num determinado lugar, ele é essa chave de prosperidade, de abundância. A presença dele naquela empresa, naquele lugar, atrai tanto favor. Porque ele muda aquela atmosfera. Ele é um instrumento de bênção ali. Quando a Bíblia fala sobre, por exemplo, Caim, você ouve, você lê, ele falando sobre Caim, em Tito, deixa eu ver se eu pego essa. Aqui. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aí você pensa, bom, mas esse Caim, esse Balaão e esse Corá. Ali, naqueles dias, tinha gente que estava com o espírito de Caim, invejoso, amargurado, com o espírito de Balaão, que só visava lucro, e gente totalmente dominado por uma rebelião. Sabe, gente que quer guerra, que é do contra, que vive em rebelião, está sempre em rebelião, causando... A pessoa é aquele sinônimo de problema, de tumulto, que foi o que aconteceu com Corá. Corá levantou uma rebelião no deserto, você vai lembrar dessa passagem, que eles foram engolidos vivos pela terra, com suas famílias e tudo que eles tinham. Foram tragados vivos. Por causa do quê? A rebelião. Eles se rebelaram contra Moisés e criaram um tumulto mesmo. Virou uma confusão. E aqui, você vê nesses dias, eles estavam vivendo situações muito semelhantes. Tinha gente com espírito, mesmo demônio, que tomou Caim, gente invejosa, amargurada, olhando para o irmão e com vontade de matar só porque ele está sendo bem-sucedido. Gente como Balaão, que só está em busca de lucro, mercenários. Gente como Corá, que quer confusão, quer tumulto. É aquele tipo de gente que está sempre questionando. Corá é esse tipo de gente, ele começou a questionar. Ah, mas Deus é só com Moisés. Ah, mas Deus só... E não sei o quê. E ele quis liderar uma rebelião no deserto. E se levantou como um líder. E Deus vai honrar, e Deus vai... Isso foi engolido, foram engolidos. E tem gente que é assim. Ele está sempre em rebelião, ele é rebelde. Não há humildade. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E a pessoa vai vivendo assim. E quando a gente fala de Amaleque, o que foi dito por Deus? Vai ter guerra com Amaleque de geração em geração. Toda geração vai ter guerra contra Amaleque. E Amaleque é a representação da amargura, do espírito traiçoeiro,
Ou seja, esse povo já não existe mais. Mas os demônios, sim. Os demônios que tomaram Amaleque. Os demônios que tomaram Esaú, né? Que foi passando de geração em geração, aquela amargura. Os demônios que tomaram a vida de Caim, de Balaão, de Jezabel, de Corá. Eles não morreram. Eles continuam aí. Os demônios que destruíram com tantas famílias, eles continuam aí. Os demônios que atuaram, talvez, na vida dos seus bisavós, avós, e que você tem as histórias, né? As pessoas contam, os familiares contam, histórias de divórcios, de bastardia, de quebra financeira, e por aí vai, de adultérios, homicídios, eu não sei, essas histórias que aconteceram, essas pessoas talvez não existem mais. Mas os demônios, sim. E o que é que eles querem fazer? Eles querem continuar destruindo. Enquanto você não tem a revelação de quem é Jesus, e decide construir na rocha que é Jesus, e pega as chaves dos céus, e começa a fechar e trancar esses portões, ele continua tendo poder. Enquanto você não se posiciona como essa chave, e começa a fechar essas portas, eles continuam arruinando. Elias, quando detectou os portões do inferno, o que ele fez? Quando ele viu que todo mundo estava atribuindo a Baal e a Zerá a prosperidade, as chuvas, o crescimento. Quando ele viu isso, o que ele fez? Foi lá e fechou aquela porta. Ele foi lá e fechou. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. E orou novamente e os céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Então ele fechou e ele abriu. Elias fechou e Elias abriu. Quando Elias fechou, ele estava dizendo para todo mundo: vocês estão dando toda a honra para Baal e Azerá? Estou fechando isso aqui, não chove mais também. Vocês vão ver que não é Baal nem Azerá. 3 anos e meio depois, ele vai e abre. E quando ele abre, a bênção jorra, a terra é molhada, chove e começa a prosperar, a produzir frutos, porque não estava produzindo, porque o homem de Deus fechou. Então, lá atrás, ele fez isso. Aí aqui Tiago lança a mão da história de Elias e fala assim: olha, Elias era humano como eu e você. Mas ele entendeu esse negócio de chaves do reino dos céus. Quando ele viu uma porta que não podia estar aberta, ele foi lá e fechou. E quando chegou a hora de abrir, ele foi lá e abriu. E quando ele abriu, bênçãos jorraram, porque a terra produziu. Está dizendo que a terra agora começou a produzir, ou seja, o país saiu da miséria. Porque um homem de Deus
soube, teve autoridade, fez uso da autoridade para fechar, fez uso da autoridade para abrir. E Tiago está lançando mão disso para dizer para as pessoas: ei, nós temos esse poder. E ele ainda diz assim: Elias era humano como nós. Se ele pôde, nós podemos também. Aí aqui, ó, Jesus diz aqui, ó, no entanto, tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Aí a pessoa olha e fala assim: meu Deus, essa Jezabel é imortal? Não, ela não era imortal. Era o demônio. Essa Jezabel aqui é um arquétipo da rainha fenícia, dos sidônios. É só um arquétipo, é um modelo que atuava da mesma forma. Os mesmos demônios que atuaram na mulher de Acabe atuam nessa mulher. E que estava dentro da igreja. O que é pior. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Esse Balaão aqui não é aquele Balaão. Com certeza ele também tinha outro nome, essa pessoa. Mas é um arquétipo, é um modelo que tinha, que estava debaixo de um domínio satânico, que fazia com que ele agisse da mesma maneira que aquele Balaão lá de trás, nos dias que Israel estava na jornada, peregrinando no deserto, que foi contratado pelo rei de Moabe, Balaque. O mesmo. E o Senhor corrige essa igreja. Porque dentro dessa igreja tinha um mercenário que está disposto a qualquer coisa, fazendo concessões, qualquer coisa, por causa do quê? Lucro, visava lucro. Visava lucro. Em Tiatira era o domínio, a dominação. Ela não queria perder o controle. E ela fazia qualquer coisa para ter o controle. Qualquer coisa. Você vê que ela usou da fraqueza do marido para fazer as piores coisas em Israel. Então, aqui em Judas, fala do Caim, fala do Balaão, fala do Corá. Ali, naquele tempo, entre eles, tinham essas pessoas possuídas por esses demônios, que estavam sendo guiadas, porque era possível ver pelo comportamento delas, que se assemelhava ao que aquelas pessoas tinham feito. E o que é pior, como eu estou mostrando, dentro de igreja. Ou seja, não é difícil, você olha para fora, você consegue ver o príncipe de Tiro debaixo do comando do rei de Tiro. Mas aí a gente pensa, meu Deus, está lá fora. E quando isso acontece na nossa família, dentro da igreja? Você vê gente que ele carrega dentro dele o espírito de Balaão, o espírito de Jezabel, o espírito de Corá, o espírito de Caim, o espírito de Amaleque. Os mesmos demônios. E a pessoa não está vendo.
Ela não está vendo? O que ela está fazendo com a vida dela? Porque Deus amou tanto, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda quando Deus introduz o primogênito, agora o primeiro da espécie, então no céu, único da espécie, o Senhor vem, ele se torna o primeiro da espécie. Então, o único no céu, o primeiro aqui. E quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Deus deu seu unigênito, o único da espécie, igual a ele, não havia outro igual. E quando Jesus morreu e ressuscitou, Deus o apresentou como seu primogênito, tornando-se então o primeiro de sua nova criação. O primeiro da espécie, o modelo, o único que nós devemos seguir. O Espírito que veio sobre Jesus foi o quê? Quando ele foi batizado lá no Jordão? O Espírito Santo. Então, o que tem, ele é o nosso modelo, e o que tem que dominar a nossa vida, o que estava sobre ele era o Espírito Santo, o que tem que estar sobre a nossa vida, comandando a nossa vida, habitando em nós, o Espírito Santo. Ele é o nosso modelo, Jesus. E aí nós precisamos parar e perguntar o que existe de Cristo em nossos referenciais. As pessoas que você segue, elas se parecem mais com Jesus? Que você ouve, que você se relaciona, que você para ouvir. Será que você não está seguindo alguém e tem um modelo? Gente, as pessoas, elas são influenciadas, elas vivem de modelos. Eu me lembro, olha o quanto que as pessoas pegam. Um jogador, ele faz um cabelo, todas as crianças e até adultos começam a usar aquele mesmo cabelo. Eu me lembro, eu não sei se ela deu uma entrevista, eu não lembro o que foi, eu só lembro da roupa. A partir dali, a Lady Gaga apareceu com um short, aquilo não era um short, parecia quase um fio dental, com parte do bumbum à mostra. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, uma coisa, meu Deus. A partir, quando ela apareceu com aquele minúsculo short jeans, entrando num hotel, parece, com a maior naturalidade, a partir dali, as mulheres, muitas mulheres começaram a usar aquilo e a se apresentar daquele jeito, e até menininhas, com shortinho jeans minúsculo. E quem deu início a isso? Ela. O modelo. O modelo. Você vê a quantidade de mulheres que pegaram como padrão as Kardashians, principalmente a mais famosa, a Kim, e começaram a seguir, a buscar aquele padrão. E aí você tem que parar, abre o leque, e você precisa perguntar para você se as pessoas que você ouve, segue, imita, elas se parecem mais com Jesus
ou não? Ou não? Porque as pessoas, elas tendem a seguir padrões, modelos. São arquétipos que muitos estão sendo dominados, a cabeça dessas pessoas, o coração delas, elas estão dominadas por uma entidade. E a pessoa acha que ela está seguindo uma pessoa e ela está seguindo uma entidade, que ela está ouvindo uma pessoa, ela está ouvindo uma entidade. Esse Balaão, esse Corá, esse Caim, essa Jezabel, não eram aqueles. Eles são arquétipos, são modelos dominados pelo... Aquelas pessoas tinham morrido, mas os demônios que atuaram na vida delas, não. E nós precisamos parar como cristãos, porque nós estamos aqui para fechar as portas. Nós temos o poder de abrir e de fechar. E muitas vezes nós estamos abrindo portas para entidades tomarem conta da nossa casa. Por exemplo, quando você, dependendo da série que você assiste, você pode ser possuído. Eu ouvi essa entrevista, isso faz anos, de uma determinada atriz, que ela fez uma novela onde ela deixou o marido por um rapaz mais jovem. A partir dali, na vida real, ela deixou o marido, que era um casamento de alguns anos já, e começou a se relacionar com um rapaz que servia para ser quase neto dela, porque ela era bem, bem mais velha. Ele não era para ser filho, porque o filho dela tinha o dobro da idade do rapaz. Aí eu posso trazer para você, por exemplo, esses casos de quem interpretou o personagem Coringa. Todos os atores tiveram algum problema e um deles morreu. Porque aquela entidade, aquele é um espírito, possuiu, eles não conseguiram se livrar. Tiveram problemas. Eu já contei da história, eu estava lá, eu acompanhei o testemunho desse homem, que se tornou um bruxo terrível no país, e tudo começou quando ele era pequeno, e ele queria assistir filmes de terror. E quando a mãe dele não deixava, ele pulava e ia para a casa do vizinho, onde ele conseguia assistir. E um dia, o demônio aquela entidade do filme que ele estava assistindo, apareceu para ele no quarto. E ali começou a trajetória dele, etc., nesse mundo obscuro, de trevas e de destruição. Horrível a história dele. Foi liberto depois, mas é horrível a história dele. O que você assiste é uma porta que você abriu, seja uma novela, uma série, é uma porta que você abriu. Foi feita uma pesquisa que, quando foi lançado os 50 Tons de Cinza, houve tantas separações. E eu me lembro da esposa de um jogador, que eles eram crentes, ela deu uma entrevista. Eles eram crentes. E ela deu uma entrevista. Naquela entrevista ficou claro. Essa moça de crente, ela já não tem mais nada. Que ela estava lendo 50 Tons de Cinza
E aí falou um monte de bobagens, não demorou, se separaram, ela quis se separar, e a alegação é que ele era perfeito demais. E tudo isso aconteceu depois dessa entrevista e ela contando sobre o livro que ela estava lendo. Entrou um espírito de insatisfação nessa moça, que ela arruinou com um casamento abençoado. Muito bem casada, jogou fora. E muitos casamentos foram destruídos nessa mesma época em que esse livro foi lançado. Porque quando você lê um livro, você bebe do espírito daquele autor. Por isso, quando você lê a Bíblia, você está bebendo do espírito, que é o Espírito Santo. E um crente que o mundo ignore essas coisas, mas um crente ignorar, não acreditar, a Bíblia está aqui para mostrar. Jesus é o nosso modelo. E se ele não for o nosso padrão, o nosso modelo, nossas perdas serão muito grandes. Porque se ele não for o nosso modelo, outra coisa será. Se ele não for o nosso padrão, outra coisa será. Se você não segue a Cristo, não tem a revelação de quem é Cristo, não constrói na rocha que é Cristo, você vai construir em alguma outra coisa, de alguma outra forma, e você vai ter problemas. Quantas pessoas que depois de uma determinada amizade, um conselho, uma influência, elas tomaram decisões que arruinaram com elas. Arruinaram. E eu posso dar N exemplos de espíritos que permaneceram na família, porque ninguém foi lá fechar a porta. A mãe abortou, deu conselho para a filha abortar, porque o mesmo demônio que atua na vida dela para ela abortar, agora a leva a aconselhar a filha a fazer a mesma coisa. Ninguém fechou a porta. O pai começa dando espuminha de cerveja para o filho, e se você ouvir o histórico dele, o pai dele fazia isso com ele. Ninguém fechou a porta. Ele está passando para outra geração. O pai foi imoral, a mãe, cada caso, um caso, não fecha a porta das suas escolhas, continua fazendo escolhas erradas, aquilo continua perpetuando mais uma geração. Ninguém fechou a porta. As pessoas, os crentes, subestimam o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo. Mas o que você ouve é tão importante que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouve outra coisa, imagina o que acontece com você. O que você está assistindo. Os olhos são a candeia do corpo. Se eles são bons, se atrai o que é bom. Se é ruim, atrai o que é ruim. Então, o que você está assistindo está atraindo algo para você. O espírito daquilo está entrando em você. Por isso que quando uma pessoa assiste pornografia, ela fica imoral, ela faz coisas absurdas. A busca dela é por coisas quase que impraticáveis. Porque a mente dela está suja, está dominada por uma entidade que entrou nela. E assim, você assiste um filme de terror, o que você está atraindo para a sua vida, para a sua casa? Você assiste um filme de traição,
de infidelidade, o que você está atraindo para a sua vida, para a sua casa. Você abriu portas. Quantas portas pessoas vêm abrindo. Ao invés delas fecharem, elas estão abrindo ou permanecendo, mantém aquelas portas abertas. E só tem aumentado aquilo. Os conselhos de Balaão, quantas pessoas que elas dão péssimos conselhos. Porque as intenções e motivações, o alvo, né? Está totalmente desalinhado de Deus. A pessoa, ela quer buscar algo para ela quer ter alguma vantagem naquilo. Então, não importa o que ela tem que fazer. Ainda que a vida daquela pessoa seja destruída, mas se ela tiver o que ela quer, ela não está se importando. Nisso, muitos lesam em negócios, enganam, traem. Então, nós precisamos parar e levar a sério o que a Bíblia fala, porque se nós queremos uma grande vida, não vai ser mantendo portas que os nossos antepassados abriram. Não vai ser, eu estou aqui, eu estou neutro. Não tem, no mundo espiritual não tem isso. Não tem vácuo. Se você não enche, lembra que um lugar vazio é um lugar, se você não preenche da coisa certa, o mal volta e volta pior. Ele volta pior. Não vai melhorar. Eu preciso me levantar e fechar essas portas. Eu preciso parar e levar a sério aquilo que aconteceu na vida dos meus antepassados e ver se isso não está se repetindo na minha vida. Se eu não estou sendo, como esposa, aquilo que eu não deveria ser e que talvez eu critiquei. Ou como marido, alguns criticaram o pai, criticaram a mãe, mas estão reproduzindo direitinho. Os mesmos espíritos, demônios, que conduziram a vida deles para a ruína, está conduzindo a pessoa. E a pessoa não fecha a porta. Foi nos dado as chaves para fechar e para abrir. E se eu estou vendo, quando Elias viu a porta do inferno aberta, ele foi lá e fechou. Se eu estou vendo a porta do inferno aberta, eu tenho que ir lá e fechar. Se eu, ao longo da minha vida, abrir portas, eu preciso fechar. Cada um sabe as portas que foram abertas. Porta da imoralidade, porta da desonestidade, da mentira. Deus não pode operar num reino, numa casa dividida. Talvez você foi o instrumento de Satanás para trazer divisão, igual Corá. Ele foi engolido pela terra. Será que isso não diz? A Bíblia? A Bíblia explica a Bíblia. Nós não podemos ignorar o que nós estamos lendo. Até porque tem gente que quer fugir, né? E dizer, não, no Novo Testamento o quê? Um rei foi comido por vermes, esqueceu? Lembra? Quando ele não deu glória a Deus, foi comido por vermes. E Ananias e Safira? Tá? A igreja primitiva passava por um momento muito especial, onde as pessoas vendiam tudo e davam tudo que tinham. Eles queriam fazer parte do movimento, a imagem. Nós também fazemos parte.
mas só casca, imagem. Porque, na verdade, eles não estavam dispostos a dar tudo. Então, eles deram parte e esconderam o resto, e mentiram. Eles não precisavam daquilo. Aquilo não era obrigatório. Mas sabe quando a imagem... Os caras cometeram um erro absurdo. Foi dito para eles, vocês mentiram ao Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava no marido, estava na mulher, e ambos caíram e morreram. Então, nós precisamos ter discernimento. Paulo teve discernimento em Listra. Ele quando a pitonisa, ela olha como Pitom, o espírito de Pitom, ele vai enrolando na pessoa, ela nem percebe. Ele não teve oposição. Olha como o Satanás atuou ali, naquele lugar, o principado daquele lugar, tentando enganar, para que ele não expulsasse. Então ela vinha todos os dias, esses são servos do Deus vivo, mas, sabe, elogiando aquilo. Era o espírito de Pitom, porque ela falou a verdade, mas pelo espírito errado. Ela falou a verdade, mas pelo espírito errado. E quando ele repreendeu, não estava tudo tranquilo demais? Elogios, bajulação, não estava? Uma maravilha, não é? Quando ele expulsou, Satanás apareceu, mas apareceu de uma maneira. Bateram neles, tiraram a roupa deles, botaram eles na prisão. Foi um horror. Paulo discerniu que aquela aparente calmaria não tinha nada a ver com Deus. Que aquela mulher não falava pelo Espírito de Deus, mas pelo Espírito de Satanás. Era Satanás. Para que ele não lutasse contra aquele principado. Quando ele expulsou, ele mexeu na caixa de marimbondo. Aí ele viu que era oposição. Mas ele fechou aquela porta. Ele pagou o preço, mas ele fechou aquela porta. Ele lidou com aqueles demônios. Então, sexta-feira, nós fizemos aquela oração. Mas a verdade é que, graças a Deus, que a maioria levou isso com muita seriedade. Agora, não é porque você não quis fazer, ou não deu a importância, ou temeu, que você resolveu alguma coisa. Muito pelo contrário, enquanto você não lida as coisas, se você não lida com as coisas lidam com você. Enquanto você não fecha uma porta, as portas do inferno, o mal vai continuar prevalecendo e causando as destruições. Então, hoje, você tem que tomar essa decisão. Você tem que levar isso a sério. Você tem que decidir fechar as portas. Portas que os seus antepassados abriram. Portas que você vem abrindo. Você sabe. Talvez tem coisas aí que só você sabe. E que foi uma porta que você abriu, que é pior, não fechou até hoje. Até hoje isso não foi fechado. Você precisa parar e ver quais os modelos, os arquétipos que você
tem seguido, tem te influenciado, você tem ouvido, você tem assistido. Que talvez você acha que é inocente, que não tem problema nenhum, e está te fazendo muito mal. Está causando um mal terrível na sua vida, na sua casa, talvez na sua família inteira, atingindo seus filhos. Nós vamos parar agora e pensar a respeito. Porque se eu não servir o Senhor de forma revelada, eu preciso ter revelação da palavra. Eu não posso viver essa vida onde eu estou lá, mas nem sei quem é Cristo, nem sei quem é Jesus. Ou tenho letra e mais letra igual Nicodemos, mas não tenho revelação nenhuma. Eu não posso. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso ter a revelação de quem Jesus é na minha vida. Eu preciso conhecê-lo de forma revelada. A palavra precisa entrar na minha vida de forma revelada. Eu preciso destruir as torres que foram construídas, porque a Torre de Babel era uma invocação aos deuses, a entidades. E o Senhor derrubou aquilo tudo. Você tem que derrubar as torres que você levantou. Nós precisamos parar e ver, levar a sério para onde eu andei olhando, ou tenho olhado, ou tenho ouvido. Quais as portas que eu abri, que a minha família abriu. Quais os modelos que eu peguei como padrão para a minha vida. E que não foi bom nem um pouco. Nem um pouco. Às vezes a gente vê uma pessoa, ela fala uma coisa, ela faz, de repente você vê um monte de gente fazendo a mesma coisa, falando. Que fonte? Você está bebendo de que fonte? Talvez você está bebendo de uma fonte contaminada. Sabe, tem alguém, agora tem uma moça, que ela é culta, é elegante e tal, mas ela adora dizer que ela é arrogante, e se colocar como arrogante. E tem gente que acha bonito. Agora, você nunca leu a Bíblia, não? O que acontece com gente orgulhosa e arrogante? Você acha que eu quero esse título para mim? Sou arrogante, nasci arrogante. Deus me guarde de uma desgraça dessa. É tudo que eu não quero para a minha vida. É assumir, faixa, sou arrogante. Nasci arrogante. Aguenta, eu nasci arrogante. Você acha que isso é bonito? Leia a Bíblia. O que acontece com o arrogante? O que acontece com o orgulhoso? Minha filha, você pode ser linda, culta, maravilhosa, mas eu gostaria que as pessoas só pegassem a parte boa. Elas não vão pegar, elas começam a achar que isso é vantagem, o que é pior, crente. E elas estão bebendo de uma fonte, que por um lado tem uma coisa boa, mas por outro, talvez o que ela deveria estar pegando, uma linguagem melhor, ela está pegando só a outra parte. Ela começa a fazer todo um tipo, uma coisa, e achar que é bonito. Não faz isso. A Bíblia, se tem alguém que Deus não tolera, é alérgico, e põe a mão do peito e diz, daqui você não passa, que Deus se opõe a quem? Os orgulhosos. Os arrogantes. Eu não quero esse título para mim. Você não pode querer um olhar altivo, arrogante. Ah, bispa, a pessoa faz tipo. Ela está influenciando. E eu gostaria que só tivesse gente que conseguisse separar
A maioria não. Porque muitos, desculpe, gente, no nosso país o que mais tem é analfabeto funcional. E eu gostaria que ele estivesse pegando a linguagem, mas ele vai pegar é o quê? É o jeito. É o padrão, é o modelo da pessoa. E aí a pessoa acaba de afundar com a vida dela. E você vê, e tem um lado que é maravilhoso, que é louvável, que vai ajudar, vai ensinar, mas tem algo ali que vai puxar a pessoa para um território perigosíssimo. Então, tem tanta coisa que a gente vê acontecendo, e se nós não tivermos discernimento de espírito, nós vamos viver a nossa vida bebendo de fontes contaminadas e trazendo para a nossa vida coisas que nós nem estamos percebendo que são maléficas. Você começa a pegar aquilo. Você vê que sai a moça da novela, da série, com o cropped, um monte começa a aparecer, até crente, com a barriga de fora. Aparece de um jeito, começa a aparecer todo mundo. Por quê? Porque o ser humano é um ser social, é um ser influenciado, que é influenciado o tempo todo. E se nós não vigiarmos, não é à toa que Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Se você não vigiar, se você não permanecer sóbrio, e uma pessoa que não está sóbria consegue vigiar? Você tem que estar sóbrio, sóbrio, sóbrio. Porque um pouquinho pode tomar seu raciocínio, mexer com seus sentidos, reflexos. Você já não consegue mais se manter atento. Não está mais. Você tem que estar sóbrio, olhando, vigiando, atento. Peraí. Tem algo bom, mas peraí, parece que tem algo aqui que está me enganando. Que pode estar me puxando para uma linha perigosa. Peraí, isso aqui não é bom para mim. Eu tenho que ver e botar o limite e dizer, não, isso aqui não está bom para mim. Isso aqui está mexendo comigo, eu estou mudando. Eu imitei, eu acabei fazendo igual. Isso não é bom para mim. Meus queridos, não é por acaso que nós somos orientados a meditar na palavra, a falar a palavra, a nos encher da palavra, a ouvir a palavra, a sermos tomados, embriagados pela palavra. O que Paulo falou? Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Ou em outra tradução, embriagados pelo Espírito. Ele se apresenta como um prisioneiro de Cristo, quer dizer, eu estou preso a este padrão. E Cristo é o meu modelo, é o meu padrão. Eu sou prisioneiro disso aqui, eu estou focado nisso aqui, eu só tenho olhos para isso aqui. Aí uma pessoa que não tem revelação vai dizer, isso é um exagero. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Que nos manda mergulhar, sermos tomados, viver para isso, buscar em primeiro lugar, não olhar para a direita nem para a esquerda,
soltar, mantenha o olhar em Cristo, o autor e consumador da sua fé. Se livrem, está escrito, de todos os embaraços e pecados. Soltem as amarras. Gente, são escrituras e escrituras que estão o tempo todo dizendo: ei, o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele chega com uma sutileza, e às vezes parece que é uma coisa inocente, pequenininha, e você, distraído, vai e deixa aquilo. Começa pequeno, vai entrando, daqui a pouco, você já se perdeu. Lembre-se que se tornar é um processo, não é um negócio instantâneo da noite para o dia. Tanto para o bem quanto para o mal, você se torna uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo ou mais parecida com o mundo. E vai fazendo concessões. Não adianta, você vê. Você deixa um filho assistir um negócio, aquilo está entrando. Quem que seu filho está seguindo, está assistindo, está ouvindo? Está sendo influenciado por quem? De repente ele já está falando de um jeito, ele está se movendo de uma maneira, e você não teve o interesse de ir lá saber quem está influenciando ele? Bom seria que os pais fossem os maiores influenciadores dos seus filhos, mas infelizmente nem todos os pais decidiram isso, têm decidido pagar esse preço. Porque como está lá em Deuteronômio 6, você não tem uma hora específica, um momento específico, é no dia a dia, é sentado à mesa, é andando, é caminhando, é levando para a escola, é buscando, é quando vai almoçar, vai jantar, quando levanta, é o tempo todo ensinando. Não pode ter preguiça. E não é só falando, é sendo esse exemplo de equilíbrio, de maturidade, essa estrutura para os filhos, onde eles já têm um modelo, um padrão, que eles se orgulham, que impactam eles. Mas e quando eles não têm? Porque os pais não se preocupam? Eles saem em busca de um modelo. E às vezes pegam algo bem pior. Nós vamos levar a sério esses arquétipos. Porque talvez você está ouvindo alguém, seguindo alguém, sendo influenciado por alguém, que você só enxerga aquela pessoa, mas ali tem uma entidade. Tem uma entidade. Talvez tem portas que até hoje não foram fechadas. E você tem permitido que aquele espírito que dominou, talvez o seu pai, a sua mãe, esteja na sua vida de forma que você está fazendo a mesma coisa. Vamos nos colocar em pé com o nosso propósito. A palavra, ela não volta vazia. Por isso que quando você deposita a palavra num filho, ela vai atingir o propósito. Quando você repete a palavra, como foi ainda o conselho do Senhor para Josué, você está bebendo da fonte certa. Em nome de Jesus.
Jesus disse, também digo, que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós temos concordado com o quê? Com quem? Em casa nós concordamos com o quê? Nós concordamos? Quando nós abrimos a boca, é para concordar com a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa família? Nós temos nos posicionado como a chave, nós temos feito uso dessa chave. Então, com os seus olhos fechados e o seu coração aberto, em nome de Jesus. Você consegue detectar esses arquétipos? Esses padrões, esses modelos? Você entende que o nosso padrão, nosso modelo é Cristo? Mas não adianta dizer, é bonito até dizer. Não, Cristo é o meu modelo, Cristo é o meu padrão. Às vezes é bonito. Mas talvez na prática, influência mesmo, você sofre de outro. O padrão não é Cristo, não. Qual a porta ou quais portas estão abertas que você entende que não foram fechadas? E nós vamos concordar com o quê? Com o cumprimento da palavra, com as mudanças na nossa vida, ou vamos concordar com palavras negativas, erradas e com padrões que estão afundando com a nossa vida? Ou que muitas vezes até chegam com uma sutileza, mas tem algo ali que pode estar te influenciando e levando para uma direção que não vai ser positiva, não vai ser bênção. Você tem que sair daqui determinada a fechar essas portas. Você não pode mais aceitar isso na sua vida. Você tem que descobrir e levar a sério esses modelos, esses padrões. Talvez tem portas na sua vida que você nunca fechou. Porque você nem sequer se deu conta do roubo que isso foi na sua vida, das perdas que isso causou na sua vida. Então, aqui agora, você tem que enxergar e pedir ao Espírito Santo que você precisa ver. Porque você não quer manter coisas na sua vida que só roubam, minam as suas forças, te influenciam negativamente.
você está se levantando como alguém que tem as chaves do reino dos céus. Você tem as chaves do reino dos céus. Você tem o poder de fechar. Você tem o poder de abrir. E o que nós vamos fechar hoje? E vamos abrir hoje. Porque Elias fechou. Mas quando Elias abriu, chuvas, bênçãos, frutos vieram àquela terra. Vamos, em nome de Jesus. Nós precisamos nos levantar, queridos. Acredita na palavra. Nenhuma palavra vem por acaso. Leve a sério a palavra de Deus. Talvez tem coisas que você ignorou até hoje. Nunca fechou. Nunca deu atenção. E hoje o Senhor está dizendo: fecha as portas do inferno. Fecha as portas que você abriu. Fecha as portas que os seus antepassados abriram. E vamos abrir portas de bênçãos. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar. Levanta com força. Quero agradar a Ti. Usa a autoridade que Deus deu a você. Você tem as chaves do reino do céu. E você pode abrir. Você pode fechar. Você hoje pode fechar as portas que vem roubando a sua vida, sua família. E pode abrir portas de bênção. Por muito tempo, especialmente a nossa nação foi doutrinada por novelas e séries demoníacas. E o feminismo entrou nos lares. E os homens foram enfraquecendo e as mulheres foram saindo do seu lugar. E os filhos foram sendo deixados de lado. E filhos foram aprendendo a desacatar os seus pais. E muitos nem se deram conta que aquilo entrou e não perceberam que já estavam agindo igual a moça da novela, a mulher da novela, o homem da novela, o jovem da novela, da série, do filme. Porque aquele foi um portal que ele abriu, entrou, tomou o espírito dele e ele começou a imitar.
a agir daquele jeito. Quantas meninas que assistiram aqueles filmes americanos onde as moças iam para a faculdade e se relacionavam com muitos rapazes, e eles tinham a irmandade, e todos da irmandade iam para o futebol americano, para o basquete, mas à noite eles tinham as suas festas nos seus alojamentos, e essas meninas foram pegando aquele espírito e foram se relacionando com muitos rapazes, e rapazes se relacionando com muitas moças, nas suas repúblicas, e não se deram conta que a influência entrou de algum lugar. Ele assistiu um filme e começou a achar aquilo legal, divertido, e parecia que no final todo mundo dava tudo certo, aprontava um monte, mas tudo dava certo. Hollywood também nos doutrinou nosso casamento, nossa criação de filhos, e continua doutrinando pessoas. E nós precisamos resgatar os marcos antigos, os valores que a palavra de Deus nos fornece. Porque hoje talvez você pensa de um jeito e você nem sabe. Você quer acreditar que isso é coisa da sua cabeça. É seu. Mas você foi influenciado por alguém, por alguma coisa. Nós fomos muito influenciados. A cultura entrou demais. Nós permitimos que ela entrasse na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E nós precisamos nos levantar com força para botar isso para fora. Nós deixamos muito lixo entrar por muito tempo. E leitos foram maculados. Gerações foram arruinadas. Porque nós saímos imitando arquétipos, modelos, que por trás deles tinha entidades, diretores, produtores, dominados por entidades, produziram tantas coisas que contaminaram nossa mente, o nosso coração, nossos lares, nossos leitos. Porque nós deixamos, nós abrimos as portas, nós nos esquecemos da verdade e demos lugar à nossa carne. E às vezes até uma coisa que parecia inocente, mas passou valores errados para nós. Porque na vida real não é assim. Você vai pecar, e no final tudo vai dar certo. Você vai abrir todas as portas para o mal, mas no final tudo vai dar certo. Você vai fazer sexo com todo mundo, e no final tudo vai dar certo, e foram felizes para sempre. Não é verdade. O salário do pecado é a morte. Vidas têm sido destruídas. Gerações. Olha para essa geração, não sabe quem é, não sabe que sexo, não a sabe sequer, não suporta o seu próprio gênero. Imitam animais, se deformam e se mutilam para parecer com animais. É a geração de mutilados. Porque não aceitam o seu gênero. Quando a igreja
assiste o que todo mundo assiste, quando um cristão assiste e ouve o que todo mundo ouve, bebe da fonte que todo mundo bebe, não tem poder para combater. Nós precisamos nos levantar e pegar as chaves do reino e começar a fechar as portas do inferno. E tem que ser agora. Chega de mornidão, chega de se esconder, chega, pega as chaves do reino dos céus e saia fechando as portas do inferno. Em nome de Jesus. O nosso padrão é a Bíblia. O nosso padrão não é a Globo, não é Hollywood. O nosso padrão é a Bíblia. Padrão de família, padrão de homem, padrão de mulher, padrão de filho, padrão de pais. Nós temos as chaves do reino dos céus, e o trabalho da igreja é ir em busca das portas do inferno. Como Elias, nós precisamos fechar as portas do inferno, e tem que começar na nossa casa. Porque quando nós fechamos as portas do inferno na nossa casa, nós temos autoridade para fechar na sociedade. Você tem que acordar e parar de agir como se você não tem nada com isso, não é responsável, ou não é nada demais. Nós precisamos sair dessa postura de que não é bem assim, não é nada demais, porque é isso que Satanás quer, que você continue dizendo, não é bem assim, não, isso é um exagero, não é tão ruim assim. E Deus está dizendo, volta para a Bíblia. O seu padrão é Cristo. O seu modelo é Cristo. Você tem que se nortear pela Bíblia. Feche as portas. Pega as chaves do reino dos céus. E fecha todas as portas do inferno que você abriu, que sua família abriu. E começa a abrir portas de bênçãos, de vitórias. Eu oro, meu Deus, para que hoje esteja se levantando o povo de coragem, o povo forte, o povo que ocupa o seu lugar, o povo que faz uso das chaves dos céus e que fecha as portas do inferno, que vai para as portas do inferno e fecha as portas do inferno e abre portas de bênçãos. Eu concordo com as mudanças, com as transformações, em nome de Jesus. Hoje nós fechamos todas as portas da mentira, do engano, da imoralidade, da distorção, em nome de Jesus. E abrimos portas de bênçãos, portas de mudanças, de milagres. Nós concordamos com famílias fortes, casamentos fortes, filhos fortes, lares fortes, crentes fortes. Nós vamos contra todo esse engano. Nós rejeitamos e fechamos as portas do inferno, que tem trazido esse espírito do tempo, que engana, que confunde, que distorce, e engana, e distorce, em nome de Jesus. Que essa fraqueza saia, essa intimidação, esse medo, nós repreendemos em nome de Jesus. Que saia daqui um povo de coragem, um povo forte, um povo que crê, em nome de Jesus. Um povo que não se rende,
a esse sistema mundano, corrupto, onde as pessoas estão tão perdidas que elas nem sabem mais qual é o gênero delas. É só contaminação, é provocação de todo tamanho. Para onde nos viramos, tem abominação, contaminação, corrupção. Isso tudo é para roubar a nossa esperança, mas nós somos o povo da esperança, e nós temos as chaves do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão. E hoje nós nos levantamos e fechamos as portas do inferno da nossa vida, da igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu concordo com mentes renovadas, corações curados, famílias limpas, curadas, santificadas, purificadas. Eu concordo com o povo novo, renovado, restaurado, corajoso, dominado pela tua palavra, dominado pelo teu Espírito. Seja cheio de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o diabo que teve poder até hoje, eu digo que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Eu digo que ele não tem mais poder no seu casamento, na sua família. Ele não tem mais poder para dominar, controlar, influenciar, conduzir a sua vida. Nós derrotamos hoje toda influência maligna, todo domínio maligno, em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ser um conservador não significa ser cristão. E não é por força, nem por violência, pelo Espírito Santo. Eu vejo a boa vontade de muita gente tentando, na força do braço. Mas eu vou te dizer uma coisa: as coisas só mudam, e a história está aí para contar. Quando homens e mulheres de Deus se levantam. Quando a igreja se levanta e vai para as portas do inferno e fecham as portas do inferno. Conservadorismo sem cruz, sem Cristo, não tem poder para mudar as coisas. Eu vou repetir. É bom, é legal, mas não tem poder, é força do braço. Sem Cristo, sem cruz, sem devoção sincera. Você sabe por quê? Porque a força do homem é limitada. É por isso que nós precisamos da graça. Porque o ser humano quer mérito. Mas o mérito sempre vai ser de Jesus. É por isso que as coisas só se resolvem quando o povo de Deus se levanta. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando um justo se levanta, numa casa, numa família, quando a igreja se levanta de verdade. Quando você se levanta na sua casa e você passa a fazer a diferença na sua casa, o espírito que você atrai para a sua casa começa a tomar aquele condomínio, aquele bairro, aquele quarteirão, aquele bairro. Por isso, a minha vida é falar para pastor
Eu falo, meu filho, se a igreja onde você está, por sua causa, não tem relevância, não faz sentido ela estar aí. E eu vou dizer para você a mesma coisa, se você como crente não tem relevância, o mundo espiritual não teme você, não tem nada de diferente, não faz sentido. Você está praticando uma religião, você está picando cartão e Deus não te chamou para isso. Ele te chamou para você ter um impacto onde você estiver. Tem que ter mudança. Mas como que eu vou brigar contra reino dividido? Não prevalece. E o Senhor falou isso exatamente, demônio não briga contra demônio. Como é que você vai dar lugar ao demônio e vai brigar contra ele? Vai abrir uma porta do inferno e vai depois querer fechar? O nosso poder vem quando nós decidimos, através da graça do Senhor, fechar essas portas. Quando nós fechamos as portas, na nossa vida, na nossa família, e nós nos ligamos a Deus, e o nosso modelo é Ele, o nosso padrão é Ele, o inferno treme diante de nós. Ei, você vai tomar essa decisão aqui, que o inferno vai passar a tremer diante de você. Você vai tomar essa decisão. Você tem que se tornar um adorador. Quem adora em espírito e em verdade. É o que eu tenho falado, a gente não toca, a gente não canta, a gente não prega, você não vem para o culto, você adora. Porque a reunião termina, o culto continua. Lembra que culto vem cultivo, culto, cultura. Você sabe qual a cultura de uma pessoa quando você vê quem ela adora, quem ela cultua. Pela sua cultura, pelo que você fala e faz, dá para saber a quem você presta culto. Nós nos parecemos com o nosso Deus, está escrito claramente, eles se parecem com o Deus deles. Se você tem Cristo como modelo, você se parece com Ele e está se tornando cada vez mais parecido. Mas se você tem um outro Deus, tem uma outra influência na sua vida, você vai se parecer com essa entidade, com essa influência. Bota um ponto final nisso aqui hoje. Só tem uma saída para esse mundo, crentes de verdade, uma igreja forte e corajosa. É Cristo. Cristo é a única saída. Ele é o único caminho. Ele é a única porta. Ele é o único meio. E cada cristão tem que entender isso e ocupar esse lugar definitivamente. Senhor, eu creio. E eu consagro cada propósito. E eu tomo posse dessas restaurações e restituições. Eu tomo posse de um povo diferente saindo daqui. De uma igreja forte, guerreira. Que sacode com esse mundo. Uma igreja determinada. Um povo que quando sai, quando anda, quando fala, as pessoas veem a sua luz, a sua glória, a sua presença. Um povo que tem o teu espírito, a sua cara, o seu jeito de andar, de falar, de viver. Um povo que tem como missão maior se parecer com o Senhor, adorar o Senhor, viver para Ti, fechar todas as portas do inferno e abrir portas de bênçãos para elas, para esse mundo. Eu concordo com esse novo tempo, Senhor, e ligo aqui na terra todas essas mudanças e transformações para a glória do Teu nome, para que sejam ligadas no céu. Eu creio de todo o meu coração.
Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.